Helena Inês, maior atriz da história do nosso cinema, a grande atriz do cinema marginal, mas que passou por toda a história do cinema brasileiro moderno. Do cinema novo ao cinema recente, que até hoje ela, como diretora, realiza os seus filmes. Aqui é uma entrevista em que ela faz para a revista Nexo, onde ela está falando do seu último filme lançado naquele momento, que era a Moça do Calendário, né? A Garota do Calendário, esqueci agora o nome do filme exatamente, mas vamos lá. O cinema novo era opressivo, sabe? Era muito masculino, muito forte, em que a mulher era vista através do olhar masculino sempre, com carinho, etc., mas como uma musa, né? Não é musa, é uma sacanagem horrível que fizeram com a gente, né? Para agradar, mas na verdade para calar. É péssimo ser musa. Eu sou Helena Inês. Eu acho que atravessei todo o cinema brasileiro, né? Desde lá do comecinho, do pátio, um cinema moderno. E estou trabalhando, né? Como comecei, como atriz, também dirigindo. E amo vocês. Faço tudo por amor, inclusive o amor. Para minha carreira, os filmes de Rogério, Não Sou a Mulher de Todos, como o Bandido da Luz Vermelha, né? Foram absolutamente essenciais, né? E também me projetaram, não só no Brasil como fora, né? Como uma atriz experimental, uma atriz que trabalha o cinema de uma forma criativa, autoral, e me influenciou muito também como realizadora. A Mulher de Todos foi um filme de grande público, né? Teve um grande público, maior ainda que o Bandido, que já... Olha isso, tá, gente? Cinema brasileiro ali da final da década de 60 e início dos anos 70. Olha o que ela tá falando. Filme de grande público. Cinema marginal. Cinema brasileiro tinha público, gente. tinha sido um sucesso. Porque na época da ditadura, né, com tudo diminuindo, as possibilidades, os trabalhos, a Mulher de Todos nos sustentava. Nos permitiu ficar um tempo fora do Brasil, fora da ditadura, né, como exilados voluntários, né, porque era ame-me ou deixe, né, nós tivemos que deixar, né. Então, isso só foi possível nesse momento porque nós tínhamos um filme de grande sucesso. Ah, não, foi sensacional ali. Se você vê os filmes, você viu, né? Pode ver que liberdade eu tinha. Liberdade total. Não é? Aqui o corte ficou meio estranho, mas a liberdade que ela tá falando não é com relação à ditadura, tá, gente? É a liberdade com relação ao cinema marginal, ao projeto dos Ganzerra e do Júlio Bressani, né? Sobretudo, que são os autores que ela trabalhou. Em como o cinema marginal permitia com que ela experimentasse enquanto atriz. Com Rogério e Júlio, eu tive total liberdade de interpretar, de filmar, de experimentar, de mudar regras. Aí foi um outro momento. As referências naquele momento era saber fazer cinema também, não é? E saber inventar cinema, saber criar cinema. Não é? O cinema brasileiro, em 58, quando eu fiz o Pátio, né? As referências eram a Chanchada, que inclusive tinha um saber cinematográfico muito interessante, né? Com uma direção de arte maravilhosa, e a Vera Cruz, que era um cinema muito acadêmico, teatral, um cinema pesado, antigo, tinha qualidade. Então, para nós que estávamos começando, o que interessava era isso, sabe? Criar uma linguagem e conhecer o cinema. E, de alguma maneira, apesar de muito jovens, já conhecíamos, né? Glauber era uma enciclopédia, tinha visto todos os filmes possíveis e imagináveis, não é? Isso tudo na Bahia. Inclusive, o projeto do Glauber e do Cinema Novo era esse rompimento com a lógica de produção do Brasil, que, segundo eles, era imperialista.
na medida em que assumia a lógica de reprodução do cinema hollywoodiano, né? Tanto nas chanchadas como nos grandes estúdios que a gente tinha aqui, da Atlântida, Vera Cruz e tudo mais, né? Então, aí se começa o projeto da estética da fome do cinema novo. Entretanto, os próprios marginais pelos quais a Helena Inês faz parte, depois com os Ganzella e o Júlio Bressani como atriz, né? Vão olhar para o cinema novo com esse olhar mais acadêmico também, né? Esse lugar onde se fala sobre o povo, mas não com o povo. Olha só. Walter Hugo Cury não tinha vez para aquela geração que estava surgindo. Não gostava dele. Era com... o Walter Hugo Cury, ele tinha... porque, enfim, o cinema novo, ele vai estimular... e muito por isso ele é o movimento talvez mais conhecido no cinema brasileiro e mais celebrado. Ele atua em várias esferas naquele momento, tanto na esfera intelectual, quanto na esfera crítica, quanto na esfera da realização. Então existia uma crítica cinema novista, existia uma intelectualidade cinema novista com relação ao cinema, né? E o que fez com que todo o projeto da estética da fome tentasse atingir uma esfera na intelectualidade, e é claro que esse é o projeto que vai para a história, né? Que foi mitigando alguns autores, como o próprio Walter Hugo Cury, né? Que era um autor dito por essa galera, pela galera cinema novista, como um autor burguês, saca? Que tratava de temas burgueses e não o tema do povo brasileiro. Humberto Mauro, né? Para mim o cinema novo é Glauber. O cinema novo não existiria sem Glauber, absolutamente não existiria. Assim, isso é uma frase do Nelson Pereira dos Santos, né? De fato, o cinema novo não existiria sem Glauber, mas o cinema novo se inicia com Nelson Pereira, né? Nelson Pereira é o guru do cinema novo. E o Glauber vai ser aquele que vai impulsionar o cinema novo para o que ele é historicamente, né? Isso quem disse foi o próprio Nelson Pereira dos Santos, que é o pai do cinema novo. O cinema novo, ele não foi urbano, né? Foi muito voltado para o sertão. A primeira fase do cinema novo foi isso. Depois ele ganha um caráter urbano, a partir da ditadura, inclusive. Para aqueles personagens olvidados do sertão, né? Mas era um cinema acadêmico. É isso. Em que a mulher era vista através Era um cinema extremamente acadêmico, é isso. Do olhar masculino sempre, com carinho, etc., mas como uma musa, né? Ele gostava da mulher. É isso, o olhar ele é masculino na medida em que a mulher ela é colocada como no filme. E a Laura Mulvey ela vai dizer muito sobre isso, nessa perspectiva da desmistificação do olhar feminino ou como um objeto de fetiche. E quando eu digo objeto de fetiche, gente, não é necessariamente que ela é exposta como como um objeto de desejo. Não, é objeto de fetiche porque ela está ali aos olhos exibicionistas masculinos. Mulher silenciosa. Mulher silenciosa, isso aí. É esse o grande charme. E o cinema marginal, o que eu não chamaria de marginal, mas esse cinema, por exemplo, que foi o cinema da Bel Air, de Júlio, de Rogério, aí já tinha uma outra visão feminina, né? Talvez por mim mesma, né? Porque já era uma integrante muito ativa. A Helena Inês foi a cara do cinema marginal, né? E lá no cinema novo eu fui musa, né? E até hoje... Como exemplo, a Helena Inês ela faz o Pátio com Glauber, mas ela faz também o Padre e a Moça com Joaquim Pereira dos Santos. Com Joaquim Pedro de Andrade, desculpa. Que é um filme maravilhoso, mas pertencente ao cinema novo. Depois ela entra no cinema marginal com Rogério e Júlio Bressani, vai fazer a Mulher de Todos, Bandido de Luz Vermelha, Copacabana Mon Amour, enfim, só filmaço. Numa palestra no Rio, eu fui falar que o cinema novo era machista. Foi desagradável, porque estava lá o Cacá Diegues, que é uma pessoa que eu tenho um ótimo relacionamento, gosto dele, mas ele disse, não, isso é mentira, não existia. Então, como é que ele vai saber disso? Né?
Que é prova maior, né, do que essa, você dizendo Você que não, você não que ouve tava isso. lá, pois é. Não, isso não ouve. Mas é só o que ouve. Dando protagonismo à mulher, né, ao pensamento dela, à vida dela. Que ela é capaz também de transformar o mundo. E não me interessa também rivalizar com os homens, de jeito algum, entendendo? Eu gostaria que eles viessem, como eu falo. Estão falando aqui, nos filmes do Godard também não era assim? Sim, eram. A grande questão aqui é, como a Helene está falando aqui, não é a questão de esquecer o cinema novo. O cinema novo era fundamental, sempre foi fundamental e continuará sendo fundamental. Mas isso não significa dizer que ele deve ser fixo na história. Que por ele ser fundamental, ele tem que ser assim e assim ele será. Não, ele tem que ser superado. Saca? E o cinema marginal, de certa forma, veio a superar o cinema novo. Não que ele tenha superado, mas ele veio para superar. Ele veio para romper com aquela lógica, inclusive. Né? Falo na Moça do Calendário, para a linha de frente, né? Dessa discussão e fosse contra a violência, né? De gênero e tudo mais. Eu já me vinguei. Eu digo que meus musos são Rogério e Glauber. Muso é uma sacanagem horrível que fizeram com a gente, né? Para agradar, mas na verdade para calar. É péssimo ser musa. Hoje minhas amigas de 20 anos já não aceitam mais essa história de jeito algum. E uma delas, inclusive, foi chamada para um filme que o personagem tinha o nome de musa e falou: dá nome ao meu personagem, musa eu não faço. Tem uma coisa que eu acho muito gostosa, é um livro que está sendo feito, né, pela Universidade de Estrasburgo, por um grupo de pesquisa de atores no cinema, e tiveram 2 editados antes de mim. Eu sou a primeira mulher, e esse livro chama-se Hélène Inès, une atrice expérimentale. Uma Hélène Inès, uma atriz experimental. Eu acho que isso é impossível, eu ser uma atriz experimental, se não tivesse esses filmes, né, que me permitissem esse trabalho de experiência. É isso. No cinema novo, ela seria mais moldada no caráter do que ela está dizendo, né, pelo academicismo daquilo ali. O cinema marginal permite o acaso, permite que o acaso surja em tela e, portanto, a sua experimentação. Eu assisto tudo. Tenho meus apaixonados. Um dos meus preferidos e mais apaixonados parece que vai deixar de filmar longas, que é o Tsai Ming-liang. Adoro, ele está tão decepcionado com o cinema que ele não... Eu gosto muito disso, desse sentido de... Assistam Tsai Ming-liang. De fracasso, que horror, mas é isso, porque um autor como ele, né, um diretor extraordinário, se ele desiste de fazer, ele talvez acredite que as ideias dele, né, o que ele queria, fracassou. Ele abandona como um ato de revolta. E vejo muito cinema internacional também, tenho meus preferidos. Agora mesmo entra em cartaz um filme de um deles, que é o Lave Dias. Olha, Lave Dias. E vejo todo o cinema brasileiro. Helene Inês assistindo um filme de 8 horas. Lave Dias é um diretor filipino que só faz filme grande. O mais possível. Já assisti Lave Dias no cinema. Curtas e longas. Acompanho muitíssimo. E só em momentos assim de muito trabalho, como esse que eu estou vivendo agora, é que passam filmes que eu não vejo. Os filmes do Caixote são um projeto interessante, né? Filmes do Caixote maravilhoso, inclusive. Assistam os filmes da Juliana Rojas. Eu falei pra vocês, a atriz. A autora que eu mais gosto no cinema brasileiro atual, contemporâneo, é a Juliana Rojas, que é do coletivo de cinema dos filmes do Caixote. Trabalhar Cansa, que ela faz junto com o Marco Dutra, né? As Boas Maneiras, Sinfonia da Necrópole. São ótimos realizadores, diversos, com curtas e longas. Em casa vejo também, Netflix, e vejo cinema no celular também. Vejo cinema de todos os jeitos.
Eu digo, mas como que as pessoas não assistem? Eu consigo ver aqui tudo, sabe? As relações todas, a luz, tudo. Mas também são, né, muitíssimos anos de experiência. Né? O meu primeiro filme já tem essa tensão muito grande, que é o Reinvenção da Rua. É um média-metragem. Exatamente, foi feito na zona do Glicério, ali embaixo do viaduto do Glicério, e em Nova York também com pessoas de rua, com população de rua. Então, esse olhar, essa indignação por A polêmica de ver filme no celular, né? esse abandono, né, por esse descaso, é o que me move a falar sobre isso. E eu acredito que isso possa mexer com as pessoas. E às vezes eu fico até surpreendida com a minha coragem, né, de dizer hoje que precisamos desmantelar o capitalismo para acabar com o racismo. Quer dizer, é forte pra caramba, né? Mas é isso, ainda bem que é arte. Camarada Helena Inês. Camarada Helena Inês. Ó. Sabe tudo. E mais um pouco. É isso, gente. Curtiram a Helena Inês? Assistam os filmes da Helena Inês. Tanto os filmes como diretora, como os filmes como atriz. Assistam muito, muito. Maior atriz da história do nosso cinema. Precisa ser lembrada, relembrada e continuar sendo lembrada porque ainda está entre nós e continuará por muito tempo, se assim